Olá pessoal, nesse vídeo eu vou trazer exemplos de listas e tópicos, como usar de maneira criativa, sem usar aquela sequenciazinha que todo mundo conhece, aquele pontinho preto, aquela, né, numeração, tópicos. Então eu estou trazendo de uma maneira diferente aqui para você. Então vamos para os exemplos. Bom, então tá aí uma lista, que aqui eu estava falando sobre comportamento do consumidor. As etapas de compra eu separei em 3 principais, dentro da etapa pré-compra, né, reconhecimento da necessidade, etc. Eu não tô aqui para dar aula, né? Estou aqui para mostrar os exemplos. E aí eu coloquei uma lista de uma forma diferente, né? E que chama a atenção. Cores diferentes, fontes grandes, né? Aqui eu tenho também outra lista que vai aparecer. Eu não gosto de colocar a lista de uma vez só. Não é interessante que a lista apareça de uma vez, porque quem está na audiência vai ler tudo de uma vez e acabou. Vai virar o rosto, vai procurar o smartphone e aí a sua apresentação vai para o brejo, certo? Eu gosto de colocar as coisas aos poucos, que é para as pessoas irem vendo, escutando e participando, né? Então, personalidades criativas, então eu falo do alto grau de iniciativa, e ela vai aparecendo um por um, e eu vou conversando com a audiência, vou falando e mostrando, explicando, certo? E até chegar na última, né? E eu não perdi a atenção das pessoas. Outro exemplo de lista, dessa vez todas apareceram de uma vez só, porque aí já é uma coisa que eu precisava que aparecesse de uma vez só, certo? Aqui eu tenho outro insight que eu tive, né, de fazer a importância das marcas. Então, olha só, ele vai aparecendo uma listazinha aqui, eu coloquei um círculo. Aqui no canto onde tem número 1, 2 e 3 em laranja, é um círculo que eu arrastei ele um pouco para fora do slide e fica aparecendo como se fosse um botão, alguma coisa diferente, né? Então, de uma certa forma, você fez uma lista, né, com fundo preto, amarelo, branco, que são cores que têm bastante contraste e fica interessante para visualizar também. Outra lista que eu gosto, como eu falei no e-book, eu gosto de usar emojis, né? Então tá aí um emojizinho, certo? Então é importante colocar, em vez de colocar aquela lista padrãozinha lá com a bolinha preta, por favor, não faça isso. É uma coisa antiga, é do século passado. Então é interessante que seja assim. Outra lista, que agora foi uma lista deitada. Deixa eu até sair aqui do canto da frente, pronto. Então essa lista aí, né? A lista é deitada, de 1910 a 2010, né? As abordagens da gestão. E eu coloquei como se fosse uma timeline, ok? Né? O processo, a etapa do reativo, né? Então ela vai de 1910 a 2010, a corretivo vai de tanto a tanto, enfim, uma lista de uma certa forma deitada. Outra lista também que eu utilizei, né, para falar sobre os canais de marketing, né? Então eu utilizei de uma maneira bem criativa, coloquei por cores também, né, os níveis, né, de marketing, dos canais de marketing, nível 0, 1, 2 e 3, para ficar bem lúdico, bem interessante para o aluno entender e verificar como é. Às vezes ele faz até o desenho igual no caderno, né? Então é interessante. Outra lista também, né, os 4 P's e os 4 C's, né, de marketing, né, o produto, né, cliente, custo, promoção e tal. Fiz de uma maneira também bem lúdica, grande, para o aluno, né, ou para quem está assistindo a apresentação, a aula, a palestra, ele tem a noção do que está vendo e aprenda de uma forma melhor. Aí eu já misturando um pouco aqui, eu coloquei também para mostrar para vocês uma aula que eu fiz de manhã, uma palestra que eu fiz de manhã, não me lembro, mas foi de manhã, bem cedo, foi um treinamento, e eu aproveitei para colocar uma xícara de café, e já que era de manhã, coloquei o vídeo, então a apresentação terminou tendo o tema café, né? Então, como você está vendo aí, categoria do mix de serviço, e a xícarazinha de café ali do lado, né? E uma coisa interessante nessa lista aqui, você vai ver, ó, que todos eles têm cores diferentes, essas categorias, são 5 categorias, né? E quando eu vou falar de cada uma delas, eu sempre uso a mesma cor. Então, se eu estou falando de bem tangível, então eu mantenho bem tangível a cor e tal, eu dou a aula todinha. Bem tangível associado a serviço, você vê que é aquela cor do início, certo? Que é para o aluno ele associar mentalmente, né? A mesma coisa híbrida, serviço principal usando a mesma cor que eu usei lá no início, né? E serviço puro também usando a mesma cor. Então, ao longo desse semestre, isso aí foi uma aula, eu usei essas cores para me referir a serviço puro e etc. E as outras cores lá.
Então é isso aí, pessoal. Foram vários exemplos de como usar lista de forma criativa. Se você não se inscreveu no canal ainda, por favor, eu agradeço a inscrição. Até o próximo.